Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Estou aqui no monte, ó. É isso aí. Estou aqui no monte. Eu ia gravar em casa hoje, sendo que o que aconteceu? Cara, parece uma coisa muito estranha. Quando eu peguei o telefone para poder começar a iniciar a gravação, a menina vizinha do lado botou a música alta. Foi eu ligar, apertar o play da câmera, na mesma hora eu escutei o barulhinho de Bluetooth. Quando eu escuto esse barulho, sempre essa menina, sempre essa garota botando música. Então essa garota, justamente hoje, na hora que eu fui gravar o vídeo, ela jogou a música. Aí eu tive que vir aqui pro monte, que aqui também é bem tranquilo. Fora esse bezerro aí, depois eu vou deixar o vídeo para vocês verem. Eu tava aqui sentado, na hora que eu fui iniciar a gravação, esse bezerrinho aqui, ó. Que tá aqui, esse bendito veio correndo na minha direção, quase me atropelou aqui. Se eu não olho para trás e levanto o braço, ele ia me atropelar aqui. Minha câmera estava ligada, mas eu tava olhando para baixo, que eu tava lendo a Bíblia aqui, lendo o caderno aqui. E acabou que eu ia ser atropelado até sem ver aqui. Mas, prazer, meu nome é John, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus familiares. O tema de hoje é a depressão. O que é que leva o homem a se deprimir, a ficar depressivo? Existem 3 fatores básicos da depressão, assim, que a gente pode começar por eles. Que é o psicológico, a mente da pessoa. Existe também o espiritual e o social. O espiritual e o social é os que mais está acontecendo hoje em dia. O psicológico também, mas o essencial de todos é o social. Por quê? Uma menina hoje de 13, 12, 13 anos, ela coloca um vídeo no Instagram, no TikTok, no Kawaii, seja em qual plataforma for, e ela fica esperando uma curtida, uma visualização. Se isso não vir a acontecer, já começa um princípio de rejeição, já começa aquele princípio de sofrimento. As pessoas não gostaram de mim. Sendo que existe várias coisas que acontecem, tanto aqui no YouTube como em outras plataformas, que é o seguinte: a plataforma, existe uma coisa que se chama impressão. Impressão é o quê? Você está rolando ali o feed do seu telefone. Então, quando você está rolando o feed ali, vai aparecer vários vídeos, indicando para você vários vídeos, sem você ter pesquisado nada. Então, isso se chama impressão. O YouTube está jogando o vídeo, mesmo que seja um assunto que você não está acostumado a ver, ele está fazendo uma tentativa. Então, logo, o que a gente entende com isso? Se o vídeo não está tendo visualização, não é porque o vídeo é ruim. Porque a gente só sabe se uma coisa é ruim se a gente experimentar aquilo. Então, às vezes o YouTube não tá fazendo impressão do seu vídeo. Ele não está colocando o seu vídeo para as pessoas verem que tem uma opção de ver um vídeo ali e tal. Ele está colocando só para as pessoas que já são inscritos no seu canal. Ele não está colocando para mais pessoas, mesmo porque ele só indica coisas que as pessoas já estão acostumadas a ver. Moral da história. Muitas das vezes as pessoas ficam surtadas com isso. Não está tendo visualização, não tô tendo engajamento. Não é isso. É uma questão completamente diferente. É a questão de algoritmo, é a questão de o YouTube querer impulsionar seu vídeo, colocar seu vídeo na frente e tal. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, eu só estou dando um exemplo. Aí, uma menina que antigamente o status dela, a fama dela, fazia ela se sentir bem, era brincar na rua, jogar bola, jogar gude, soltar pipa, brincar de boneca, brincar de casinha, pique-esconde. Hoje mudou essa realidade. Essa realidade é outra, completamente diferente. Hoje ter uma foto bem curtida, ter comentário de que é bonita, de que é isso, que é aquilo. Então, logo que se ela não tem esse comentário, se ela não tem isso, ela começa a partir para o apelo. Qual é esse apelo? Ela começa a tirar parte da sua própria roupa. Ou seja, a menina que usava blusa, hoje ela vai usar um top para poder chamar a atenção. E com isso ela vai vendo que nada resolve o problema, que já passa a acontecer assédio, já não estão chamando ela de bonita pela aparência natural que ela veio ao mundo, mas por influência externa, que é uma roupa mais curta, uma maquiagem, uma coisa e outra. Então, o grau de depressão, de ansiedade, de dificuldade para poder viver em paz vai aumentar muito daqui para frente. Muito, não é pouco, é muito. Escreve o que eu estou falando. Vai aumentar e vai aumentar muito. Porque a aceitação hoje em dia não é eu olhar para você aqui pessoalmente, fisicamente, você chegar aqui agora e olhar e falar assim: não, você é bonito, ou você tá cheiroso, ou você... Não é mais assim. Agora é pela internet, é em forma de joinha,
em forma de comentário, em forma de compartilhamento. Então fica bem complicado, porque uma grande parcela das pessoas vê o vídeo, mas ela não deixa um like, ela não compartilha, mas ela gostou daquele vídeo. Mas por um momento ali ela esqueceu de compartilhar e tal, e as pessoas estão levando isso muito a sério. E eu aqui nesse vídeo, nesse canal, eu não estou me importando com visualização, com like. Quem quiser deixar o like, a gente pede por um costume de pedir. Quem quiser deixar, vai deixar. Quem não quiser, não vai deixar. Então, ou seja, moral da história nessa parte. Nós não podemos deixar as coisas de fora influenciar aqui dentro. Porque a depressão, ela é uma coisa sorrateira. Ela não vem de uma vez, você acordou de manhã todo depressivo. Não. Isso aí é uma crítica. Alguém faz uma crítica e você não gostou daquela crítica. Um olhar, uma palavra que veio mal falada, ou um gesto mal feito, ou uma briga de trânsito, vai iniciar ali, vai se plantar de uma semente. Aí é onde que o inimigo entra, onde é a fase espiritual nisso. O inimigo ele não tem poder de entrar no nosso pensamento, mas ele tem poder de ler a nossa vida, de ver a nossa vida. Ninguém melhor do que ele para saber da nossa vida, pelo fato dele ficar nos olhando 24 horas. Ah, mas como você sabe que ele fica nos olhando 24 horas? A palavra de Deus diz que quando os filhos de Deus subiram até Deus para poder falar com Deus, veio no meio dos filhos de Deus Satanás. E quando Satanás chegou, Deus falou para ele: de onde vem Satanás? Ele, de rodear a terra e passear por ela. Então, aqui nesse momento ele está aqui, ele está rodeando tudo, ele tá procurando pessoas que ele possa atingir de alguma forma. Só que ele não pode entrar no pensamento daquela pessoa. Mas logo que ele não pode entrar, então ele não tem poder contra a minha vida. Não, tem sim, por quê? Ele começa a colocar coisas no seu caminho que te induz a ir na direção que ele quer. E muitas das vezes a gente não consegue perceber essa aproximação maligna, porque ela vem de uma forma tão sutil, tão discreta, que a gente não consegue perceber. E quando a gente percebe, às vezes já é muito tarde. Então, os fatores que levam a isso, a depressão, você começa a perder o interesse por aquilo que você gostava muito de fazer, você começa a perder a responsabilidade. Você pode ver que um cara viciado em crack, para mim ele é um depressivo, ele está deprimido, ele é uma pessoa que está com um índice de depressão muito alto. Por quê? Porque é uma pessoa que perdeu o prazer da vida. O prazer a vida dele só tem prazer se ele tiver droga. Se ele não tiver droga, logo a vida dele não tem prazer. Então ele perdeu o prazer da vida, ele está numa depressão que ele não está conseguindo perceber aquela depressão, ou às vezes ele percebe aquela depressão, mas ele não tem força para poder largar, porque a droga ela é o seguinte, a droga, eu vou falar um pouco da neurociência aqui, não sou especialista, mas eu entendo um pouco, eu gosto muito disso. Então o que acontece? Logo que a pessoa começa a usar droga, então a droga começa a preencher espaços na vida dela, que depois, para ela poder fazer com que a droga saia e esses espaços sejam preenchidos por outras coisas, se torna uma luta muito grande, uma dificuldade muito grande, meu amigo. Porque eu já fui usuário de droga, já fui viciado em droga, eu sei o que eu estou falando. Porque ela libera uma dopamina, uma quantidade de dopamina muito grande no cérebro da pessoa, ainda que por momentos. Porque, um exemplo, a maconha ela vai durar em torno de uma onda da melhor maconha que você comprar. Ela vai durar em torno de 1 hora e meia, dependendo se você se você não fizer nenhum exercício físico, ou se você não fizer correr, ou se você não fazer extravagância, ela vai durar em torno disso, 1 hora e meia, 2 horas é o máximo. Depois isso vai passar. Logo quando isso passa, o que você pensa? Vou usar de novo. Porque se o dia tem 24 horas e eu vivo 18 horas do meu dia, o resto é dormindo, então logo que eu entendo isso, então se é de 2 em 2 horas, então eu sei qual é a dose que vai me levar a ter um estado de alucinação durante 2 horas, e eu vou ficar repetindo isso de 2 em 2 horas. Ou seja, aí vai passar um momento que essa pressão, esse efeito da droga não vai ser mais como no começo. Ela vai começar a perder o efeito. Então, um baseado que o cara fumava ali, usava ali, e dava uma onda para ele de 2 horas, com o passar de 6 meses, aquelas 2 horas reduz para 1. Daquela mais 6 meses, de 1 para meia, de meia para 10 minutos. Ou seja, tem pessoas que já andam com um cigarro aqui na orelha. Por quê? Ele tem que estar toda hora dando um trago, fumando, para ele poder estar sempre naquela onda que o corpo dele viciou naquela onda. Então, para depois ele tirar isso, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que sofrem muito, tem pessoas que não conseguem. Graças a Deus, Deus me libertou num dia só. Eu entrei para a igreja, depois do primeiro dia que eu entrei para a igreja, foi em 2017. Hoje a gente está em 2025. Faz em torno de 8 anos. Desde quando eu coloquei o pé na igreja, o primeiro dia
nunca mais eu usei maconha, nunca mais xinguei palavrão. Foi tudo de uma vez só, não sei como que aconteceu, só sei que eu cheguei, aceitei Jesus, né? Aceitei a palavra, comecei a viver ali dentro da Bíblia e acabou. Nunca mais eu senti vontade de fumar, de nada. Claro que eu não vou brincar com isso, eu sou um ex-viciado. Então o ex-viciado ele não pode brincar com essas coisas porque é uma coisa muito séria. Então, como identificar? Como eu identifico a depressão? Tristeza profunda, começa a ficar triste hoje, começa a ficar triste amanhã, as coisas já não fazem mais sentido, aquela alegria que eu tinha de estar com a minha mãe eu não tenho mais, aquela alegria que eu tinha de estar com meu pai já não tenho mais, aquela alegria que eu tinha de estar com a minha avó não tenho mais, aquela alegria de comer uma comida que eu gostava já não tenho mais. E isso vai só indo devagarzinho, 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 devagarzinho. E essa nuvem que começou com 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, ela vai se dobrando cada dia que se passa. Então, amanhã ela já é 1,5 metro maior, é meio metro maior, depois de amanhã ela já é mais meio metro maior, e quando você for ver, você perdeu o domínio. Aí você chega na fase grave. Na fase grave é o isolamento social, você não quer conversar com ninguém, você... nessa fase inicial que eu acabei de falar, essa fase inicial você vai para o trabalho, você consegue rir, soltar um sorriso, brincar, e os outros não percebem. Vou contar uma história aqui bem rápido para vocês entenderem. Havia um certo homem, amigo meu, amigo entre aspas, conhecido, ele era da mesma profissão que eu, só que ele era borracheiro, eu sou mecânico. Então, eu tô indo trabalhar de manhã, peguei a bicicleta, tô indo trabalhar de manhã e tal, passando pela beira da linha, eu tinha que passar pela beira da linha para me chegar até no meu trabalho, e eu tô passando ali pela beira da linha e, de repente, eu me deparo com ele sentado na beira da linha, no muro da beira da linha. Aí eu cheguei e falei, ei, irmão, beleza? Ei, Jonathan, beleza, irmão? Apertou minha mão, a gente sorrimos, brincando, tudo tranquilo. Aí ele, meu filho, Jonathan, o que tu acha do meu filho? Porque o filho dele tem um problema, que o filho dele se tornou um andarilho. O filho dele cata latinha na rua e fica andando pela rua. E o filho dele faz isso como se isso fosse uma... Não sei, o filho dele faz isso, enfim, o filho dele era um cara maneiro pra caramba, era um cara brincalhão, igual eu tô falando pra vocês. Eu ficava lá na loja do filho dele, na borracharia do filho dele, o tempo todo nós dois conversando, brincando. Hoje o filho dele se tornou essa pessoa que anda pela rua catando latinha, bebendo cerveja e todo sujo, pelado às vezes e tal. Então o que acontece? Aí ele tava lá sentado, eu parei, comecei a conversar com ele, como eu interajo com todo mundo, converso com todo mundo, tô lá conversando com ele e tal. Saí. Falei, irmão, valeu, apertei a mão dele, fui embora, segui meu caminho. Moral da história, quando eu chego na oficina, aí no outro dia, se eu não me engano, no outro dia, eu recebo a notícia, ele tirou a vida. Eu vi o vídeo dele, ele pegou uma corda, amarrou e pulou de cima da passarela, do mesmo lugar ali, uns 200 metros a mais de onde ele estava conversando comigo, ele pulou, tirou a própria vida. Agora eu te falo, ele não falou nada pra mim, ele não reclamou de nada da vida dele, ele não falou pra mim que estava com depressão, ele não falou pra mim que estava com ansiedade, ele não falou pra mim que estava sofrendo, ele não falou nada. Ele só falou assim, meu filho, moral da história dentro disso, o que fez ele tirar a vida dele foram dívidas com a agiota, segundo os filhos dele, as pessoas familiares dele dizem. Ou seja, nem era o filho dele, ele comentou do filho dele porque ele sabia que eu tinha uma preocupação muito grande pelo filho dele ter sido meu amigo durante muitos anos, muito tempo. Então, a gente vê que a depressão ela é sorrateira, ela vem e você não percebe. Sendo que nós temos que estar atento para a gente poder perceber essas coisas, porque se a gente perceber algum comportamento diferente na nossa vida, nosso corpo ele é um corpo que dá sinais. Ele vai sempre dar sinal para a gente, ó, John, tem alguma coisa errada, ó, fulano, tem alguma coisa errada. Então logo que a gente vê esses sinais, a gente tem que se preocupar. A indicação que eu dou para quem está depressivo, para quem está na situação de depressão, se tiver no princípio, só ir para a igreja vai resolver o seu problema. Você vai pegar, você vai para a igreja, não precisa aceitar Jesus, você não é obrigado a aceitar Jesus. Você vai começar a ir para a igreja, frequentar a igreja, eu tenho certeza absoluta, com base bíblica, porque quando Saul estava sendo atormentado por espírito maligno, porque também a depressão pode se tornar um tormento por parte do inimigo, porque ele vai aproveitar da sua situação, porque por leituras que ele fez a seu respeito, ele viu que você está numa situação de problema psicológico e ele vai se aproveitar disso para poder trazer espírito maligno para atormentar cada vez mais a sua vida. Saul estava sendo atormentado, então quando Saul estava sendo atormentado, ele mandava chamar Davi tocava a harpa e aquilo se era resolvido por um período de tempo. Então logo que Davi saía e passava-se um tempo, o espírito maligno voltava, segundo a Bíblia Sagrada, e começava a atormentar novamente Saul. Então, você se aproximando da igreja, se aproximando dos irmãos da igreja, procurando uma igreja pequena. Eu sempre digo uma igreja pequena, por quê, gente? Uma igreja grande,
ela já tem, ela não vai te receber bem como uma igreja pequenininha. Por quê? Uma igreja pequenininha, ela sente prazer em ver alguém entrar pela porta, que é alguém diferente. Tem igreja que está 1 ano sem entrar uma pessoa diferente, só entra os irmãos. Então, se alguém chegar, ela vai praticamente, não por causa do dízimo, da oferta, mas sim pelo amor que tem dentro do coração, ela vai carregar aquela pessoa no colo, vai levar aquela pessoa com alegria, vai fazer com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, bem recebida. Agora, na igreja grande, você vai ser só mais um. Se você chegar numa assembleia gigante, você vai ser só mais um. Claro que o porteiro vai te receber como uma pessoa diferente, mas os irmãos não vão te notar. Porque são muita gente, é muita gente, tem igreja que tem 700 pessoas. Como é que no meio de 700 pessoas você vai se notar? Então tem pessoas que falam até mal das igrejas, falam, eu fui na igreja tal, cheguei lá e eles não me receberam bem. É você que não soube fazer uma boa escolha. Se você quer ser bem, se você não quer ser notado, você vai para uma igreja grande. Se você quer ver que, se você quer só que Jesus venha te tocar, que você tenha ter uma experiência só com Deus, vai numa igreja grande que você vai ter sua experiência íntima com Deus, ninguém vai te perturbar com nada. Agora, se você for numa igreja pequena, você vai ter a alegria de ter atenção que os irmãos vão te carregar, mas é o tempo todo. Eu tiro experiência própria porque eu sou de uma igreja pequena. E outra coisa que eu quero trazer para vocês, eu não cito o nome da igreja aqui, por quê? Por questão de ética e moral. Porque se por algum dia eu magoar alguém com alguma palavra, ou se por algum dia eu fazer algum gesto que seja contrário à religião, contrário à igreja, algum dos irmãos ou algum das pessoas que assistem o vídeo achar que aquilo foi algo muito grave, muito ruim, eu não quero, como é que se diz? Eu não sei qual palavra usar aqui. Denegrir a imagem da igreja. Eu não quero que a minha igreja, a igreja que eu congrego, meu pastor, meus irmãos, sofra por alguma coisa que eu possa acontecer de errado comigo. É igual está acontecendo com esse garoto que falou no altar, of the king, the power, de não sei o que lá. Olha o sofrimento que esse moleque está tendo e olha a igreja que onde ele veio está tendo. Então está tendo uma perseguição muito grande na vida dele, na vida dos pastores dele, na vida da mãe dele, na vida do pai dele. Então, se for acontecer alguma coisa, algum dia eu falar alguma coisa que repercutir mundialmente, todo mundo começar a procurar a mídia, vai procurar eu. Não vai procurar meu pastor, não vai procurar minha esposa, não vai procurar meus filhos, vai me procurar a mim, porque só aparece eu aqui no vídeo e meu cunhado. Ou vai procurar eu, vai procurar meu cunhado. Pronto. O porquê eu não mostro e não falo o nome da igreja nos vídeos. É justamente por isso, não falo o local onde é a igreja, justamente por isso. Se alguém estiver interessado em saber o nome da igreja, vai me chamar no particular, vai chamar no direct, ou vai falar um comentário, eu vou mandar o WhatsApp, a gente conversa, eu mostro a igreja, eu mostro a nossa doutrina, eu mostro a maneira que a gente vive, enfim. Mostro tudo que você quiser, tudo que a pessoa quiser. Mas aqui, publicamente, eu não vou trazer. Infelizmente, sei que pessoas vão achar ruim, mas esse é o meu posicionamento a respeito disso. Então, na igreja pequena você vai ser bem acolhido, os irmãos vão te acolher muito bem, vão ficar toda hora te perguntando se você quer água, vai te mostrar o banheiro. Quando você for sair para ir embora, eles vão te abraçar, te beijar, te carregar até no seu carro. Ou se você estiver sem carro, eles vão te levar até na sua casa de carro. E é isso. Se você quer isso, e isso, vou falar para você, é uma coisa muito boa, que vai aliviar de forma assim, rápida. É como nós estamos com dor de dente. Quando a gente chega no dentista, qual é a solução que ele arruma? Tirar o dente. Mas a gente não quer tirar nosso dente. A gente quer algum remédio que resolva o nosso problema rápido. Se você quer um remédio para resolver o seu problema rápido, vai numa igreja pequena. Na igreja pequena você vai ser recebido por Deus, obviamente, como você vai ser recebido na grande. Independente do lugar que você estiver, você vai ser recebido por Deus. Até se você estiver no seu quarto com sinceridade, Deus vai estar com você ali naquele lugar. E se você for numa igreja pequena, você vai ser muito bem recebido, tanto por Deus como pelos irmãos. E uma outra coisa, tratamento. Tratamento, mesmo que você vá, aceita Jesus, começa a viver uma vida diante de Deus, não despreze o tratamento. Por que não desprezar o tratamento? Adianta, mas Deus não é tudo, sim. Foi Deus que deu sabedoria, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, para ele poder analisar a sua vida e te ajudar. Então, se você precisa de um alívio rápido, igreja e psicólogo, dependendo do seu grau de depressão, psicólogo, aí se for um grau já muito avançado, é psiquiatra. Se for um grau ainda também mediano, você pode procurar um psicanalista, que ele vai te ajudar. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês. E tem 2 versículos bíblicos que podem muito te ajudar. Um é capítulo completo e o outro é um versículo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se você chegar numa congregação, Deus vai te aliviar de fato. Isso é de imediato. Você vai chegar, Deus vai te aliviar. E outra coisa,
O tratamento, ele vai te ajudar muito, mas ele não vai tirar isso para sempre da sua vida. Vai chegar um período da sua vida que pode ocasionar que isso venha acontecer de novo, pelo fato de você ser pego de surpresa por uma informação que naquela época te levou à depressão, você está tendo conhecimento dessa informação novamente e isso te conduzir de novo ao passado. O tratamento psicológico, psiquiatra ou psicanalista não vai resolver esse problema, vai matar esse problema. Para você concretizar o final dessa dor de cabeça, desse problema, dessa disfunção cerebral, desse sofrimento, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele vai botar um ponto final nisso. Ele, se você procurar ele, junto com acompanhamento médico, de um psiquiatra, que seja de qualquer outro profissional, resolvido está o seu problema para sempre. Vai chegar um momento que você vai abandonar as sessões e vai ficar só com Jesus Cristo, porque ele vai resolver todos os seus problemas. Agora, também a palavra no livro de Salmos, no livro de Salmos 23. Salmo 23 também é uma prioridade para nossas vidas. Leia todo dia o Salmo 23, medite e deixe que Deus, pela sua bondade, entre no seu coração e faça o que tem que ser feito. Lembrando que não sou profissional da área, não sou pastor, sou apenas um obreiro de igreja que teve a iniciativa de abrir um canal e trazer esses assuntos polêmicos. Sei que pode ter comentários contra coisas que eu tenha falado, por eu não ser um profissional, não tenho muita experiência. Isso não é muito a minha praia, falar de depressão, de ansiedade. Eu falo que eu gosto de falar, mas não é muito o assunto que eu gosto. Eu gosto muito de falar da Bíblia. Então, mas eu trago isso porque ontem teve um senhor que me passou pela rua, me chamou e falou: John, aquele vídeo que você me mandou sobre aquele canal seu que você me mandou, eu vi um vídeo lá que fala sobre ansiedade. Nossa, me ajudou muito, gostei muito. Aí abriu minha mente, falei, vou fazer de depressão. Ele gostou da ansiedade, vou fazer de depressão. Até falei para ele, então vou fazer um de depressão agora. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, Deus guarde a sua família, Deus proteja os seus filhos, que Deus repreenda todo o mal que queira atingir sua vida. O cristão não é permitido que o cristão tenha depressão. No meu ponto de vista, o cristão não pode ter depressão. Se o cristão tem depressão, ele está longe de Deus. Ele, infelizmente, ele está tendo um problema espiritual, ele está muito longe de Deus, ele sofreu um ataque muito forte do adversário que ele não está conseguindo se concentrar e se aproximar de Deus. Então, eu, particularmente, não admito que eu tenha depressão. Não falo isso com autoridade contra Deus, com autoridade contra Satanás. Eu não permito que ele entre na minha vida com depressão. Eu sou um servo de Deus e o Espírito que está em mim é o Espírito de Deus. E enquanto está o Espírito de Deus, outro Espírito não pode habitar. A palavra de Deus fala que nunca vai existir dois Espíritos dentro de um templo só que somos nós. Então, isso é uma prioridade, isso é uma coisa que nós temos que ter na nossa vida. Então, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Se inscreve no nosso canal, compartilha. Talvez esse vídeo não serviu para você em nada, mas para alguém vai servir. Esse alguém pode estar no seu WhatsApp, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua avó, sua tia. Então, faça-me esse favor. É uma forma de você agradecer, é uma forma de você mostrar que está gostando do que eu estou fazendo, que tem valor o que eu estou fazendo. Obrigado, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa guardar sua família, guardar toda a sua família em nome de Jesus Cristo e que dentro da sua casa haja pessoas que possam receber essa